Uhum. Apareceu para vocês a mensagem que está gravando? Pausar a gravação. Ok, está gravando. Isso é importante. Bom, então, Ariston, tá me ouvindo? É assim que eu falo o seu nome? Ariston, isso? É. Então, é isso, assim, essa atividade desta aula, a gente precisar dessa aula, está relacionada com as primeiras aulas e com a aula de hoje. E também voltaremos a conversar sobre as dúvidas sobre essas questões na próxima aula, na aula dia 5, sempre que vier dúvidas. Elas são questões dissertativas, tem uma de marcar, e visa, então, vocês aplicarem, tentarem transcrever aquilo que vocês entenderam. Claro que vocês vão lá, vão consultar o material, vão revisar o material, e vocês podem colocar ao final, consultei capítulos geossistemas, material da aula, capítulos geossistemas, está o suficiente caso vocês tenham que copiar integralmente, né, uma frase, uma relação assim, certo? Eu só não gostaria que copiasse e colassem, como muitas vezes acontece. É algo que vocês, por exemplo, espero, não fazer, né? Eu também não, acho que... E, por exemplo, assim, tem um material ali na aula passada, que tem uma aula que é como se fosse um resumo ali. Se a gente, por exemplo, precisar utilizar daquele material ali, como é que seria feita a citação, digamos? Você pode colocar ao final da resposta material da aula, que aí eu já entendo. Mas procure não Certo. copiar e colar integralmente, né, o texto. Escrever Sim. vocês mesmos. É só isso, eu quero que vocês escrevam vocês mesmos. É bom alertar, porque já aconteceram em outros momentos, né, de pesquisas em locais, inclusive blogs, que não era aquilo que era teoria, e de fato, então, leva a um entendimento errado, né? Então, vale a pena vocês organizarem nesse sentido. Então, fica aqui, ó, a atividade, avaliação 1, 2. Avaliação 3 já é quando vocês terão também as aulas com o professor Marcos, onde a gente vai trabalhar com atmosfera com vocês, ciclos atmosféricos, e hidrosfera, aqui no item 4, atividade 4, teremos várias atividades sobre hidrosfera. E o 5, então, que está relacionado à biosfera. Estas avaliações, todas as atividades, elas vão ser retornadas a vocês, a resposta. Mais ou menos, eu acho. Como? Vê o tamanho do áudio para TV. Ah, tá bem. Então, todas as respostas vocês entregam, por exemplo, dia 5, em 2 semanas eu retorno para vocês no Moodle, tá bom? Aí vocês podem conferir, tem ali o bloco de notas, e vocês conferem a nota total daquela por questões e a nota total da atividade. E ainda a gente discute na aula o que vocês fizeram e verificamos as dúvidas. Então, o Moodle, ele é bem importante, está lá esse cronograma. Pode ser alterado de alguma forma? Sim, sempre pode acontecer alguma coisa, os alunos pedem que a gente faça alguma adequação, e então, se for para o bem de todos, a gente sempre faz o que for necessário. Então, vamos. Então, na aula passada, vocês tinham uma tarefa de assistir o vídeo aula e realizar a leitura do texto. Isso se deu porque muitos alunos mandaram mensagem. Aí, ó, já tem uma ali, e é a 2 já. Essa aqui é a atividade, né? Bota pra cima. 2, realize a atividade avaliativa 1. Essa daí é a atividade. Aqui, vamos lá, então. É essa dali é a atividade. Não é essa aqui? É aquela dali, ali é atividade complementar. Essa aqui? É. Estão falando? Legal, mas essa daí não é. Essa daí já Tentativas permitidas, uma. ele será aberto em 18 de fevereiro. Já Não foi? tem problema, pode abrir. Você está falando da atividade de geografia física? Com certeza. A tentativa é válida quando teria bota assim, ó, finalizar a tentativa. O que é e qual a relevância da magnetosfera? Tira uma print disso daí.
porque daí depois a gente entra de novo. Pessoal, é o Gabriel e quem mais falando? Eu acho que é a Jéssica, prof. Tá, Ela... olha só. Não, mas é interessante, ó, realize atividade. Vamos lá junto, então. Se vocês estão aqui, é a aula, o link da aula, os slides da aula, realize atividade 2. Sempre que diz complementar, não é obrigatório, certo? Para vocês fazerem atividade. Ela é se vocês conseguirem se organizar, terem lido o texto da aula passada e revisaram a aula, o material que é complementar, ele não é obrigatório, mas ele ajuda, complementa nas leituras indicadas como obrigatórias. Então, vamos lá. Coloquem aí no chat, quem conseguiu ler o texto indicado da aula passada? Estou esperando no chat. Eu li. Uhum. Uhum. Estou olhando aqui o chat. O chat saiu. Às vezes o chat sai. Deixa eu só botar aqui. Acessei de novo. Tá, então quem não leu aí, leu uma parte, né? Dá tempo, e é importantíssimo, então, que vocês leiam para que também tragam as dúvidas sobre o que vocês leram, sobre as leituras. Hoje vamos ir atrás, então, de algumas dessas dúvidas e as principais questões, né? Isso, que leu parte, tu pode ler, complementar, ou mesmo quem não leu, tudo está a tempo. Bom, aqui no Moodle tem essa fotografia e, pessoal, ela é do mesmo local, é o mesmo lugar. Vejam a primeira foto, a segunda foto, a terceira e a quarta. Parece que são paisagens tão distintas, mas se trata do mesmo lugar. É sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. É sobre essa diferença, que a gente chama de sazonalidade, e é um ciclo anual em que ocorre essa mudança na paisagem. Os ciclos anuais, ciclos diurnos, e eles estão relacionados, então, aos movimentos da Terra. A sazonalidade é essa mudança ao longo do ano, ao longo das estações, nas condições, então, há uma desigualdade de aquecimento solar, então a gente tem essas diferenças na paisagem. Bom, então isso reflete em várias questões, desde como vai ter a precipitação, assim como vai ter o aquecimento ao longo do dia, a presença de neve ou ausência dessa neve ao longo do ano em alguns locais. Conforme aumenta a latitude, maior é essa diferença ao longo do ano. Então, as principais questões que a gente vai responder e vamos ir nesta aula de hoje serão relacionadas a essa fotografia do lado, que representa a sazonalidade. Bom, a rotação. Primeira pergunta: por que vemos o círculo de iluminação migrar para o oeste ao longo do dia? Né? A gente vai trabalhar isso, então, linha internacional de mudança de data, não vai ficar para hoje, mas a gente complementa na aula que vem. Porto Alegre, por que o horário em que o sol nasce, o horário que o sol se põe, varia ao longo do ano em Porto Alegre? Vamos comparar com outras latitudes. Porto Alegre, por exemplo, está a 31 graus de latitude. Por que verificamos a variação da altura solar em Porto Alegre? Aquela medida ao meio-dia, né? Aquele máximo de altura solar no dia, ao meio-dia solar, varia ao longo do ano aqui em Porto Alegre. Qual é o máximo que essa altura vai e ao longo do ano e o mínimo? O que causa, então, essa sazonalidade, essa paisagem mudando, né? E por que isso se dá diferente em maiores latitudes em relação às menores latitudes? O que caracteriza equinócio e solstício? O que é obliquidade? Quais são as causas das estações do ano? Na translação terrestre, a Terra sempre mantém a mesma distância do Sol?
vamos lá para essas questões. Esta fotografia aqui, ela também, aqui eu corrigi, ó, aula 4. Opa, não está compartilhando a tela que eu queria. Ai, tem que mudar, então. Aqui vou deixar para a tela, porque toda tela que eu mover, vocês veem. Fica melhor. Bom, então aqui outra fotografia que representa o mesmo local, no Colorado, nas Montanhas São João, e é uma latitude considerada média, e há um contraste sazonal muito acentuado. A mesma paisagem, com um pouco menos de zoom aqui, e aqui um pouco mais de zoom, tá? A montanha é a mesma, vejam só, tá? Mas a mesma área coberta de neve, os córregos com superfície congelada da água, enquanto que aqui, no verão, uma outra paisagem, certo? Então, quais são essas diferenciações em relação à desigualdade de aquecimento ao longo do ano, que faz esse contraste sazonal, ou mesmo entre as latitudes, e causam, então, inverno, verão, o que causam as estações. Então, vamos lá. Porto Alegre. Essa fotografia já foi trazida para vocês na videoaula passada. Ela vem mostrar para vocês quanto podemos ter o sol se pondo aqui, ó. Então, isso aqui é lá no Guaíba. Aqui são prédios de referência. Então, localizem, por exemplo, o número 1 e o número 2, certo? Então, aqui é março, bem próximo da situação que estamos agora. O sol se pondo a oeste, mas nós vemos nessa posição no horizonte. Enquanto que, comparando com a segunda fotografia, indo em direção a agosto, essa fotografia, ele já está bem diferente do que em relação a 2. Ele está entre 2 e o 1. Né? Está entre 2 e 1. Ele está um pouco mais ao norte do que antes, do que a posição anterior. Enquanto que aqui, outubro, ele já voltou para próximo de 2 e passou de 2 e já está um pouco mais ao sul do que a posição, então, que estava anteriormente. Enquanto que mais ao sul ainda, né, em direção ao sul dessa posição, mas continua se pondo a oeste, em dezembro. Então, é o que nós estamos vendo, esse movimento aparente do Sol. E isso muda, né? Também está mudando a altura solar no meio-dia. Né? O máximo de altura solar vai ocorrer aqui, nesse momento aqui em dezembro. E o mínimo de altura solar vai ocorrer aqui em agosto, um pouco antes ali em junho, que é em junho mesmo, que é o mínimo de altura solar. Bom, isso tudo ocorre porque nós temos, das consequências disso é porque nós temos a forma da Terra, que é próxima a uma esfera. E por causa disso, nós temos uma maior distância linear a ser percorrida em 24 horas do que uma menor distância linear, maior no Equador, e conforme aumenta a latitude, menor essa distância linear, certo? Então, vamos pensar aqui, ó, se colocássemos um cordão, tá? Colocamos um cordão ao longo do Equador aqui, um cordão, tá? Uma linha. Essa linha a ser percorrida, ela é mais comprida do que uma linha a ser percorrida em 60 graus ou 90 graus, certo? Onde a distância é 0, de cada 1 grau de longitude. Então, agora eu vou mostrar para vocês um vídeo tentando representar a rotação da Terra. Vou interromper o compartilhamento. Não, agora esse compartilhamento que eu coloquei, ele possibilita vocês verem a tela para onde eu vou. Desculpe.
Só um minutinho. Terminar a apresentação. O ESC não funcionou dessa vez. Bom. Esse vídeo, ele está no YouTube com esse nome, tá? No site Day and Nights. É o ciclo do dia e da noite. Vou botar ele um pouquinho aqui. A partir aqui dos 36 minutos, vocês têm esse link, vai estar lá no slide do PowerPoint. Vocês vão conseguir ver bem o ciclo do dia e da noite. A gente vai observar como os raios solares chegam na Terra. Aqui, inclusive, a gente vê os raios solares chegando nos demais planetas do Sistema Solar. Onde está a Terra aqui? Então, o vídeo vai mostrar os planetas em sua órbita em torno do Sol. Então, nós podemos ver a Terra bem aqui, a Lua, e observando a Terra, nós vemos uma faixa iluminada, tá? Olhem só, vamos dividir bem aqui, ó, bem aqui no meio, ó, uma faixa iluminada e a outra escura. Como a Terra se move para leste, a Terra ela está se movendo para leste. Se a gente olhar aqui do polo norte, é anti-horário esse movimento. Então, nós temos uma faixa iluminada e outra escura. E isso vai migrando. Essa faixa iluminada vai migrando, iluminando outras áreas do planeta. Certo? Vou botar aqui de novo. Então, a faixa iluminada vai migrando, e como a Terra se movimenta para leste, devido à rotação da Terra, que é 24 horas, em 24 horas, essa faixa, essa iluminação vai atingindo as demais longitudes do planeta. Então, esse movimento, que dura 24 horas, ele cria os dias e noites. Mas notem que há uma diferença entre os hemisférios norte e sul. Vamos posicionar onde está o hemisfério norte e sul. Então, durante o ciclo, que é a rotação, também está acontecendo a translação. Então, aqui vamos observar o eixo imaginário inclinado da Terra, polo norte e polo sul. E aqui, agora estamos inserindo o Equador, a linha do Equador. E esse eixo, pode ser um meridiano de Greenwich, mas em algum momento estariam todas as longitudes, os meridianos paralelos aqui a esse eixo. Aqui nós temos o eixo inclinado da Terra. E aqui é o Equador. Vejam que o Equador segue essa inclinação do eixo da Terra. E com isso, vejam que a faixa iluminada, ela está iluminando ora essa face oposta. E essa faixa iluminada, ela vai migrando para leste ou para oeste? A Terra está se movimentando para leste. Anti-horário. Essa faixa iluminada aqui, ao longo do dia, vai migrando para leste ou para oeste? Coloque aí no chat, vamos ver. Isso. Então, a Terra, a faixa iluminada aqui, ela vai migrando para o oeste. E a gente, em qualquer ponto que estejamos, a gente vai vendo o Sol nascendo a leste e se pondo a oeste, devido a essa direção do movimento da Terra. Então, vejam que nessa posição aqui da translação, há um hemisfério que está recebendo uma faixa de iluminação maior do que o outro. Olha só, a faixa de iluminação, ela corta bem aqui, ó.
E essa faixa vai migrando, claro, ao longo dessas 24 horas, atingindo todas as áreas, então, da Terra. Mas se nós temos a faixa de iluminação cortando aqui, há um hemisfério, nesse balanço do dia, um hemisfério vai receber maior iluminação que o outro. Ó, tá tendo a rotação. Tá? O hemisfério que está recebendo maior iluminação, uma área maior iluminada, é o hemisfério norte, não o hemisfério sul nessa posição. Tanto que aqui a gente vê uma parte só aqui do círculo polar sendo atingida, mas uma parte não recebe qualquer iluminação. Então, essas questões que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, certo? Então, aqui é o movimento anti-horário, se a gente vê do hemisfério norte. Esse vídeo, ele vai, então, ilustrar essa faixa dia e faixa noite. E como ela vai migrando, então, para o oeste, enquanto a Terra vai se movimentando na rotação no sentido anti-horário para leste. Certo? Então, ok. Voltando lá para os slides. Ao mesmo tempo que a Terra faz a rotação, ela está fazendo a translação. E, ao mesmo tempo, também a Lua está fazendo rotação e translação em torno do Sol e da Terra. Então, nós temos aqui um movimento de revolução, também chamado translação, que é aquele que dura um ano, movimento efetuado, então, pela Terra. Nós temos um tempo, que é o ciclo, que é um dia, 24 horas para a rotação. E o ciclo desse movimento do Sol, da Terra em torno do Sol, ele gera o ano. O ano, né, na verdade, o tempo que demora, o ano tropical, quanto demora para fazer esse movimento, 365 dias, mas também 5 horas, 48 minutos, 46 segundos, o que dá uma sobra aí em torno de 6 horas, que sobra a cada 4 anos, gera, então, o ano bissexto, que é um dia mais no ano. Certo? Bom, nesta relação, né, do que a gente tem, então, do tempo desse ciclo, que é o de translação, vocês podem observar a forma dessa órbita, desse ciclo. Vocês viram na aula passada que o caminho, né, esse movimento de translação, essa forma, não é circular, e sim elíptico. Ou seja, há uma excentricidade. A gente não está conseguindo ver a apresentação. Obrigada. Deixa eu retornar aqui ao Zoom. Ele está lá no vídeo. Vamos ver se agora ele vai. Ok. Agora foi, obrigada. Então, aqui, eu estava falando da translação, ok. Então, o caminho, né, que é o caminho que há esse percurso da Terra em torno do Sol ao longo deste um ano, ele se chama o translação. E esse caminho descrito não é totalmente circular, existe uma excentricidade, então por isso a forma é uma elipse. E a Terra, assim como os outros planetas do sistema solar, elas descrevem uma órbita ao longo do plano da eclíptica. Tá? Então, esse plano é aquele plano que descreve a forma, na verdade, paralela. Os raios solares estão chegando aqui de forma paralela, e paralela, então, é esse plano da eclíptica. A gente vai trabalhar com essa figura ao longo da aula de hoje, e antes de falar um pouco mais sobre ela,
Vamos ver um pouco mais sobre esse tal plano da eclíptica. Bom, então, o plano da eclíptica, né? A gente diz que a Terra ele tem uma obliquidade, a obliquidade da eclíptica. Que conceito é esse? É o conceito que está relacionado à existência de uma inclinação desse eixo imaginário aqui da Terra. Ele está inclinado quanto? E em relação ao quê? Então, se formos olhar esse plano da eclíptica, a quantos graus está inclinado esse eixo imaginário da Terra em relação a esse plano da eclíptica, que não é o nosso Equador? A quantos graus está inclinado o eixo do Equador em relação ao plano da eclíptica? Vamos lá, botem no chat. 23 graus em relação ao plano da eclíptica. O que vocês estão vendo aí? Pois é, a 23,5 em relação ao plano da eclíptica também não é o que a gente vê, é o que a gente fala, né? Mas, na verdade, é o Equador que está inclinado 23,5 graus. Em relação ao plano da eclíptica, 23,5 graus. Mas, em relação o eixo da Terra está inclinado em relação ao plano da eclíptica, 66,5 graus. É isso mesmo. E, na verdade, esse é o valor, na verdade, também do círculo polar. Dos círculos polares, né? É o paralelo à latitude dos círculos polares. Então, 66,5 graus é o valor de inclinação atual do eixo da Terra em relação ao plano da eclíptica. Eu tenho um vídeo para mostrar essa translação e tentando mostrar esse plano da eclíptica. Então, eu vou mostrar para vocês esse vídeo. Está aqui. No material do grupo A, eu já tinha baixado. No site do grupo A, que é uma editora que produz e vende livros, vocês têm, onde tem um material para professores e recursos educacionais. E é lá onde tem um material para professores do Geossistemas. São materiais produzidos pelos autores do Geossistemas. E alguns dos vídeos que eu vou mostrar para vocês são animações que estão disponíveis para vocês lá no site do Grupo A. Vocês acessam o livro Geossistemas e tem material disponível gratuito, como animações, imagens, e alguns materiais eu vou mostrar para vocês dali. Então, um dos vídeos, dos materiais que eu mostrei para vocês, que está lá no Moodle, é o Simulando. A Universidade de Colorado criou um recurso educacional e ele nos possibilita fazer simulações e alguns experimentos de química, física, geografia, ciências da Terra de forma geral, de todas as áreas. E um dos experimentos é aquele que eu mostrei na outra aula, na primeira aula, houve uma pergunta sobre o papel do vapor d'água no efeito estufa. No caso do efeito estufa natural, sim, e ele está lá, esse PET colorado, ele tem uma simulação que mostra o papel de cada gás que compõe a atmosfera, por exemplo, interagindo com a energia que vem do Sol e da Terra. Então, vocês podem acessar petcolorado.edu, tem uma série de simulações. Uma delas é aquela que vai simular os movimentos da Terra. E é bem legal. Vou mostrar para vocês como é que mais ou menos funciona, se vocês fossem fazer a simulação. Quem puder, também tem o link lá na aula, na disciplina no Moodle. Então, vocês ativam, mostra a força centrípeta, centrífuga, e aquelas, então,
movimento gravitacional, ação gravitacional, ação centrífuga e centrípeta agem fazendo com que a Terra orbite em torno do Sol. Mas ela mantém, então, essa órbita, né, constante. Essa forma muda ao longo de muitos milhares de anos, mas esse valor de citricidade atual, então, não é tão alto, mas também não é circular. E também dá para simular os dias, o movimento da Terra em relação à Lua e a Lua em relação ao Sol. Então, esse movimento da Terra em torno do Sol é esse movimento que dura, então, 1 ano, o ciclo de 1 ano. Ok? E esse outro vídeo, ele é um vídeo que o link dele, deixa eu voltar ali e admitir um das entradas. Ok. Esse vídeo, ele está disponível para vocês, o link dele na disciplina. Ele no YouTube, ele se chama Entenda os Solstícios. Eu vou passar um pouco aqui. Ele também mostra um pouco das divisões, os paralelos e as longitudes, os meridianos e paralelos. E esses conceitos vocês vão ver bastante junto, né, com a disciplina de cartografia com a professora Patrícia. Então, aqui vai mostrar o plano equatorial. E esse plano equatorial, ele não coincide com o plano da eclíptica, tá? Porque o eixo imaginário da Terra está inclinado. E esse plano equatorial também está inclinado em relação ao plano da eclíptica. Vamos ver esse plano da eclíptica, entender um pouquinho mais nessa simulação. Então, o Sol aqui é só uma figura imaginária, nenhuma das proporções são mantidas, mas olhem só, estamos tentando representar aqui o plano da eclíptica. Ele não é como está sendo representado aqui, ó, para a linha do Equador, o plano do Equador, não está paralelo a esse plano da eclíptica. O vídeo já vai acertar isso. Mas o que está acontecendo aqui? Os raios solares estão incidindo de forma paralela aos planetas, né? Que descrevem esse plano da eclíptica durante a sua órbita. Então, a Terra vai sempre manter-se dentro desse plano durante o movimento de translação. E os raios estão incidindo de forma paralela em direção ao nosso planeta. Vejam que o plano do Equador, ele está inclinado em relação a esse plano da eclíptica, porque o eixo imaginário da Terra também está inclinado em relação a esse plano da eclíptica. Bom, então a inclinação o valor de inclinação de 23 graus aqui é o valor da inclinação do plano equatorial, do Equador, em relação a esse plano da eclíptica, certo? E em relação a esse plano da eclíptica, o eixo imaginário está inclinado 66,5 graus. Então, muitas vezes, por que existem as estações do ano? Porque existe o eixo da Terra está inclinado, mas está inclinado quanto em relação ao quê? Isso sempre é importante no conceito, né, de obliquidade. Então, a gente vai ver na próxima figura que eu vou mostrar no slide, como é que se dá, então, essa distribuição desigual de aquecimento ao longo de um ano. E esse é o vídeo que eu escolhi para vocês verem, para mostrar, então, a diferença, o que seria essa inclinação, esse plano da eclíptica, que é um conceito, né, que é difícil de imaginar muitas vezes. Bom, então, aqui nessa figura, eu gosto muito dela, porque ela também dá uma relação da situação de Periélio e Afélio, e ela dá ela traz, para mostrar as estações do ano, e esse ciclo aqui em que ocorre os solstícios e equinócios,
Você sempre tem que escolher, enquanto professores, né, quem faz a licenciatura, uma figura que demonstre os paralelos principais. Então, se aqui a gente tem o Equador, a gente tem o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Antártico, o Círculo Polar Ártico. O Equador é 0 graus de latitude, os trópicos 23,5 graus. Se a gente tem de 0 a 90 norte, 0 a 90 sul, e o trópico é 23,5 graus, o círculo polar está, então, a 66,5 graus. Então, essa figura, ela vai mostrar se nós temos paralelos para ver como é que se dá a distribuição desigual entre o hemisfério norte e o hemisfério sul ao longo do ano em relação a essa energia solar. Então, nós temos esta posição atual, hoje está mais próximo, hoje nós estamos em fevereiro, indo para março, e nós estamos mais próximos de qual situação aqui, nesse esquema que ilustra o ciclo anual. Coloque aí no chat. Do solstício de inverno norte, equinócio de outono norte, primavera do norte, ou solstício de verão no norte? Equinócio de primavera no norte, será que estamos mais... Fevereiro indo para março, né? Estamos mais perto do equinócio, com certeza. Então, nós viemos em dezembro do solstício de verão no hemisfério sul, que corresponde ao solstício de inverno no hemisfério norte. E nós estamos indo para essa situação aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, indo em direção à situação de 21 de março, o equinócio, que é quando começa a primavera. A primavera no hemisfério norte e o outono no hemisfério sul. É quando começa essas datas aqui, esses momentos aqui, são momentos em que começam as estações. Começa, então, o outono. Já aqui na rota orbital, nessa 21 de junho, nós temos solstício de verão no hemisfério norte e solstício de inverno no hemisfério sul, indo em direção à situação de equinócio novamente, onde começa, se aqui tinha começado o nosso inverno, no solstício de verão, dia 21 de junho, nós estamos indo então para a situação de equinócio, 21 de setembro, em que começa a nossa primavera, enquanto que no hemisfério norte começa o outono. O que muda ao longo do ano? Solstício, equinócio, é o que marca o início das estações. Mas o que faz com que a gente tenha, então, a situação de aquecimento, que é aquele verão, e a situação de menor aquecimento, que é o nosso inverno? Bom, olhem aqui o periélio e o afélio. A distância na translação, a Terra sempre mantém a mesma distância Terra-Sol? Não, ela muda, mas quanto é essa diferença? Vocês viram na aula passada que ela é muito pouca, né? 147,5 milhões para 152,5 milhões. Entre o periélio, que é o momento em que a Terra está mais próxima do Sol, e o afélio afastado do Sol. Essa diferença ela é pouca e equivale a mais ou menos 3% de diferença de radiação, certo? E então, se a gente voltar àquela figura, nós temos uma situação de periélio quando? Dia 3 de janeiro. Enquanto que o afélio, atualmente, a situação é 4 de julho. Eu digo atualmente, porque há um ciclo ao longo de milhares de anos em que essa distância Terra-Sol, esse valor aqui de distância no afélio e periélio pode ser maior ou menor. Atualmente é esse o valor. Tá? Mas vamos pensar nisso, ao longo de um ano, esse valor de afélio e periélio não está mudando. Também não muda ao longo do ano, tá, pessoal? Esse valor e nem para onde o eixo da Terra está inclinado. Muitas vezes vocês podem representar uma figura, isso, periélio perto, afélio afastado. Isso mesmo.
Então, muitas vezes eu posso pedir para vocês representarem as estações do ano e o movimento de translação numa figura. E muitas vezes, equivocadamente, a gente pode querer representar a situação aqui de verão no hemisfério sul, e aí vou colocar lá a situação de inverno, e muitas vezes eu vejo desenhos que trocam a direção do eixo de inclinação, coloco ele voltado para cá, ó. Mas isso não ocorre ao longo do ano, há uma permanência dessa direção para onde o eixo está inclinado, vejam bem, ó. Ou se vocês estão fazendo uma simulação com o globo, fazendo um caminho com o globo, vocês não podem mudar essa inclinação aqui, senão não vai dar certo o experimento. Então, começando aqui o nosso verão, começa 21 de dezembro, mas quando é que a gente vai ter aquele aquecimento, sentir o mês mais aquecido mesmo, né? Mais quente? É lá em janeiro. Seria o periélio, então, aquilo que causa o nosso verão e esse aquecimento? Tá? Vou deixar essa pergunta em aberto e vamos ver até onde vamos chegar. Seria o afélio? Não, né? Então, seria o afélio aquele responsável pelo nosso inverno, 4 de julho? Bom, se nós estamos em inverno, o outro hemisfério está em verão, né? Pensem bem. Ah, mas então, será que o nosso verão é mais intenso, menos intenso por ser afélio? Bom, então, vou deixar essa pergunta aberta, ela é pertinente, tá? A gente tem que construir ou desconstruir ela, a resposta. Bom, vamos lá. Então, se nós viemos do dia 21 de dezembro para o solstício de verão, esse momento aqui é o dia em que nós temos uma maior faixa, maior área iluminada no hemisfério sul. Está tendo movimento de rotação ao mesmo tempo, mas essa faixa iluminada, devido à rotação, ela só vai migrando em direção ao oeste. Mas o hemisfério sul é aquele que tem uma maior área iluminada, ó, em relação ao hemisfério norte. Vejo que não chega nem até o círculo polar aqui, ó, no hemisfério norte. Então, é verão no hemisfério sul, porque há uma maior faixa iluminada no hemisfério sul. Se a gente for comparar essa latitude aqui, ó, do trópico, bem no trópico de Capricórnio, em relação à mesma latitude, 23,5 graus, que é o trópico de Câncer, se a gente pegar um cordão aqui, um barbante, e colocar aqui no globo, daqui até onde termina a mancha de iluminação, faixa de iluminação, e comparar com a mesma latitude, a distância, o comprimento que a gente vai ter de cordão iluminado, a gente vai ter uma distância maior, um comprimento maior de cordão iluminado no trópico de Capricórnio. Então, os dias são mais longos, inclusive, comparando então a mesma latitude no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Comparando o círculo polar antártico, se a gente colocar um barbante ao longo de todo o círculo aqui, ó, todo ele vai estar iluminado nesse dia de solstício de verão no hemisfério sul. Tudo que está ao sul do círculo polar antártico vai estar recebendo iluminação, 24 horas de luz, neste dia. Somente nesse dia, tá? O polo também, 24 horas de iluminação. Enquanto que nesse dia, se é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Por quê? Porque no hemisfério norte, a gente vai ter, então, recebendo uma menor área de iluminação. Depois, também há que complementar como é que os raios chegam, tá? Tem uma faixa iluminadas, que faz com que a gente tenha dias mais longos no hemisfério sul do que no hemisfério norte, comparando a mesma latitude do hemisfério sul com o norte, né? Há um dia mais longo do hemisfério sul. Bem no círculo polar aqui no hemisfério norte, ao norte do círculo polar ártico, exatamente nesse dia, há total 24 horas de noite. Não há iluminação neste dia, tá? E no polo, 24 horas também de escuridão, que a gente pode dizer.
Não há nenhum crepúsculo, que é aquele momento em que a gente não tem o nascer do sol, não tem o pôr do sol, mas a gente consegue ver uma claridade. Isso também não ocorre neste dia. A partir desse dia, em relação às horas de iluminação solar, nós vamos ter um aumento gradual das horas de iluminação, as horas que é dia, nas latitudes do hemisfério norte, e uma diminuição das horas de iluminação solar no hemisfério sul. Gradualmente, nós vamos tendo uma diminuição, foi isso que está acontecendo, né? De dezembro, janeiro, fevereiro, os dias vão anoitecendo mais cedo, gradualmente mais cedo, aqui em Porto Alegre, que é 31 graus de latitude sul, e vai amanhecendo um pouco mais tarde. Então, nós temos um gradual momento em que nós vamos chegar ao equinócio, quando todas as latitudes, tanto o hemisfério norte quanto o sul, têm o mesmo número de horas de duração de dia, de iluminação. O movimento de rotação está acontecendo, mas estou falando então nesse dia do equinócio, nesse momento da translação. Então, é o início, marca o início do nosso outono no hemisfério sul e primavera no hemisfério norte. Enquanto que, qual é o número de horas desse dia? 12 horas. No Equador tem 12 horas, no trópico tem 12 horas, no círculo polar tem 12 horas, no polo tem 12 horas, todos têm 12 horas de iluminação. Tá bem? 12 horas dia, 12 horas noite. É o equinócio. Depois do equinócio, no hemisfério sul, nós vamos ter, então, uma gradual diminuição de 12 horas para menos horas de iluminação, conforme a latitude. Vai ter, então, menos dias de hora de luz solar do que outras. Enquanto que no hemisfério norte, quanto maior a latitude, maior é o número de horas de iluminação ao longo de um dia. Tá? Tanto que dentro do círculo polar, bem nesse dia, que é o solstício de verão no hemisfério norte, tudo que está ao norte do círculo polar ártico tem 24 horas de iluminação. O polo está aqui dentro. Somente nesse dia, certo? Depois já começa, não é mais 24 horas de iluminação solar dentro do círculo polar. Enquanto que, comparando aqui o trópico de Câncer a 23,5 graus de latitude norte com o trópico de Capricórnio, 23,5 graus de latitude sul, então aqui tem mais horas de iluminação solar no trópico de Câncer do que no trópico de Capricórnio. Então, por exemplo, Porto Alegre está a 31 graus, vai lá do solstício de verão, de 14 horas de iluminação, para em torno de 10 horas de iluminação. E em direção do solstício para o outro equinócio, de outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul, essas horas, horas de dia em qualquer local do hemisfério sul vai aumentando, chegando então novamente a 12 horas. Enquanto que no hemisfério norte também ocorre isso. Todos os locais de superfície da Terra têm 12 horas de luz, 12 horas de noite no equinócio igual. Certo? Então, a translação, ela faz, devido à inclinação do eixo da Terra, a forma da Terra, nós temos uma desigual distribuição entre as latitudes dessa iluminação que chega. Mas nós também temos que observar outro aspecto que muda e que causa essas diferenças tão grandes, que é como os raios chegam na superfície da Terra. Tá? Então, os raios solares chegam de forma paralela, né? Eles estão paralelos em relação aos outros. Mas o eixo da Terra está inclinado em relação ao plano da eclíptica, que corresponde ao plano em que esses raios chegam. Pergunto aqui, nessa figura, aqui é o Equador, 0 graus. É verão ou inverno, nesse momento do ano, representado por essa figura no hemisfério sul? No hemisfério sul é verão ou inverno? Respondo verão, verão. Uhum. Ok. Então, nós temos
os raios solares, aqui tem uma pessoa aqui sendo representada e ela está bem no trópico, 23,5 graus. E quem está no trópico, exatamente nesse dia, esse aqui é o solstício de verão, no hemisfério sul, de 21 de dezembro, 23 de dezembro. Então, aqui, bem nesse dia, os raios solares estão incidindo de forma vertical, no zênite aqui, ó, bem na cabeça do observador, ou seja, é aquele sol a pino. E essa situação ela só está ocorrendo nessa latitude aqui, ao longo desse dia inteiro. Então, o trópico de Capricórnio é aquela latitude que está recebendo os raios incidindo de forma direta, tá? De forma intensa, de forma direta. 90 graus em relação a esse horizontal aqui, ó. Certo? Bom, essa situação, ela declina, essa situação em que os raios incidem de forma perpendicular a uma horizontal, de forma direta, ela declina, ela migra para o hemisfério sul, mais para aqui é o máximo de declinação do hemisfério sul, declina para o hemisfério norte, chegando até o trópico, aqui ó, de Capricórnio, tá? De Câncer, trópico de Câncer. E ela vai em direção a latitudes menores, até zero, e declina em direção ao trópico de Capricórnio. Quem está a 30 graus ou 31 graus norte ou sul, tá? Nunca recebe o Sol com esse máximo de ângulo, 90 graus, em relação, então, a essa horizontal, tá? Os raios solares nunca incidem de forma direta, 90 graus, em relação à horizontal, aqui em Porto Alegre. Então, o ponto subsolar é o ponto da Terra, é a latitude, digamos assim, que está recebendo, nesse momento do ano, os raios incidindo de forma direta. Então, ele esteve lá em 21 de dezembro, no solstício de verão, bem no nosso trópico de Capricórnio aqui, e ele está indo em direção ao Equador, tá? Esse valor, então, tá migrando, esse valor de onde está esse ponto solar, se chama declinação solar, vai de 23 a 0 graus, no equinócio é 0 grau, o valor da declinação, é onde está recebendo esse ponto subsolar. 0 graus, bem no nosso equinócio. E no solstício de verão no hemisfério norte, 23,5 graus é o ponto subsolar desse momento do solstício de verão. Está bem no trópico de Câncer. Os raios incidindo de forma direta é como representado nessa figura A. Eles estão de forma os raios chegam de forma paralela e exatamente como se fôssemos colocar uma lanterna incidindo na parede, né? Vocês podem fazer esse experimento, coloca uma lanterna bem próxima da parede e iluminem a parede de forma direta, tá? Esses raios, eles incidem, então, em 90 graus em relação a esse horizonte, diferente da situação em que os raios chegam de forma inclinada. Não é perpendicular, e sim oblíquo nesse momento aqui, nessa segunda figura. Então, aqui os raios estão chegando de forma inclinada e oblíqua. E nós temos, então, uma maior área para iluminar. Se vocês inclinarem a lanterna, vai estar desfocando, inclusive, não vai estar focado, e vai estar iluminando uma área maior, mas vai estar mais difuso essa iluminação. Ela vai estar desfocada. Então, menor energia está disponível porque temos uma área maior para iluminar. Então, o ângulo solar ele é maior nessa primeira situação, uma altura solar maior, o ângulo 90 graus, em relação a esse ângulo que é menor aqui. Então, quanto maior o ângulo solar, exatamente no meio-dia meio-dia solar é obtido essa maior altura solar, comparando aqui essas duas figuras, quanto maior esse ângulo, mais intensa essa radiação, maior poder de aquecimento. E diferente, então, de quanto mais oblíquo esses raios estão chegando. Então, como é que isso ocorre ao longo de um ano, né? Então, o ângulo solar
é esse ângulo de como é que chega esses raios solares, né? O ângulo que a radiação atinge a superfície da Terra em relação a essa horizontal. Então, aqui vai atravessar uma área, uma atmosfera bem maior, né? Uma maior atmosfera, então vai dissipar mais e vai perder essa energia. Então, essa forma, isso vai ocorrer devido à forma da Terra, certo? Em relação a como os raios chegam nessa superfície, certo? Então, os raios vão chegar ao oblíquo ou perpendicular. Essa figura, então, ela está representando, por exemplo, como é que os raios chegam no ponto subsolar, e tudo que não estiver exatamente no ponto subsolar está recebendo os raios de forma oblíqua, maior ou menor grau, mas não 90 graus. Tá, então vamos tentar situar aqui nesse esquema, que é o esquema do geossistemas. Ele é parecido com o esquema que eu escolhi anteriormente, mas no geossistemas vocês têm que cuidar que o ponto subsolar, que agora vocês têm esse conceito, ele está errado. Se eu não me engano, no geossistemas, aqui a gente corrigiu. No geossistema, o ponto subsolar, ele está, esse pontinho vermelho está errado em alguma dessas figuras aqui. Então, aqui está consertado. Bom, então, se no verão, lá em dezembro, o ponto subsolar era exatamente no verão no hemisfério sul, no solstício, nesse dia o ponto subsolar atingia bem no trópico de Capricórnio. Nas demais latitudes, todos os raios solares estavam oblíquos, inclusive aqui ao norte do Círculo Polar, tangenciando, nem oblíquo chegavam nesse dia. Quanto mais, devido à forma da Terra, quanto mais distante desse ponto subsolar, mais inclinados serão esses raios solares, como eles chegam em relação à superfície. Certo? Então, menor poder de aquecimento são esses raios solares, quanto maior, mais inclinados eles são. Né? Menor é esse ângulo aqui de inclinação, menos intensa a radiação. Então, esse ponto subsolar, ele declina, ele migra para o equinócio, para o Equador, para latitudes, ele vai indo 23, 22, 21, até chegar ao zero, e ele migra para o Trópico de Câncer e volta para o Trópico de Câncer no solstício de inverno, no hemisfério sul, e ele passa, então, vou olhar aqui o chat, ele passa para o Equador no trópico. Cortou a voz? A voz está melhor? Ok. Disseram ali no chat que tinha travado. Bom, então o Equador, ele vai receber o ponto subsolar, os raios vão estar incidindo de forma direta, exatamente nos equinócios, enquanto que os trópicos vão estar recebendo nos respectivos solstícios de verão o ponto subsolar. E isso traz uma grande consequência, que é a intensidade de radiação que vai estar naquele hemisfério, ou vai estar no hemisfério norte ou no hemisfério sul. E nós, em Porto Alegre, 31 graus de latitude sul, nós nunca vamos estar nesse ponto subsolar. Ele vai de 23 graus sul a zero, a 23 graus norte e volta ao zero. Esse é o valor, então, em que está a declinação desse ponto subsolar. Nós nunca vamos ter o Sol no zênite, maior altura solar nunca vai ser no zênite, a gente nunca vai estar vendo o Sol nunca vai estar a pino, digamos assim, na nossa latitude, sempre vai estar com algum grau de inclinação. Então, isso faz com que a gente tenha diferenças de dias maiores ou menores ao longo do ano, quanto maior a latitude, e também nós temos os feixes, né, do Sol sempre inclinados em latitudes maiores que 23 graus sul ou norte. Bom, então, também vocês podem se perguntar quanto que é essa inclinação, né,
desse raio solar em Porto Alegre? Isso é uma pergunta interessante. Em Porto Alegre, os raios solares eles nunca vão estar a 90 graus, vai de 83, quase, né, 90 nesse momento aqui, ó, do solstício de verão, no hemisfério sul, e o mínimo 36 quando for o solstício de inverno. Então, bem menor o ângulo solar e muito menor é a altura solar no meio-dia, nesse dia do solstício de inverno. Se isso tudo, né, devido à forma da Terra, que não é plana, né? Então, aqui, equinócio. Então, primavera, nós temos essa situação, é 22 ou 23, depende se é o ano bissexto ou não. Outono são os equinócios. Dias e noites possuem o mesmo número de horas. Aqui é uma representação de os raios chegando, o ponto subsolar bem considerando que há uma inclinação do eixo da Terra, o ponto subsolar está exatamente no Equador. Como é que se dá, então, o número de horas, né? Então, bem no equinócio, dias e noites possuem o mesmo número de horas. 12 horas de iluminação solar. Mas nos polos, bem nos polos, os raios solares não chegam, não é exatamente nascer, mas há sim essa iluminação, tá? Ele exatamente não nasce, não se põe, mas há essa iluminação. Então se considera assim que há dia nesse dia, nos polos. Aqui mostrando de novo. Então, nos solstícios, o que muda, né? Tanto no solstício de verão, por exemplo, no hemisfério sul, que é dezembro, máxima declinação sul, os raios solares estão incidindo de forma direta no Trópico de Capricórnio. Então, começa o nosso verão. Essas datas são as datas, então, de solstícios, equinócios, onde há a troca da estação. Mas essa mudança de horas de iluminação solar, né, ela vai gradualmente, por exemplo, aqui, ó, do nosso inverno, do solstício de inverno, até o equinócio, as horas, né, lá de junho até setembro, as horas do dia vão gradualmente aumentando. E desde o equinócio até o solstício de verão, vai gradualmente aumentando o número de horas de iluminação e os raios solares vão incidindo de cada vez com maior ângulo, né, em Porto Alegre, por exemplo. Então, isso faz com que o hemisfério sul ele vai recebendo cada vez mais energia, desde que sai desse dia do solstício, está recebendo cada vez mais energia, e então vai se tornando o ápice, né, no solstício de verão, quando começa o número de horas de dia no hemisfério sul diminuir a partir desse dia. Mas somente lá em janeiro é que vamos ter, devido à inércia, né, dos componentes que são as esferas, atmosfera, hidrosfera, biosfera, devido a essas trocas de calor que vão acontecendo, só em janeiro é que a gente vai sentir esse maior aquecimento do verão. Mas já está diminuindo o número de horas de dia a partir desse dia do solstício de verão no hemisfério sul, na nossa latitude, por exemplo. Assim como os raios solares já não estão com tanta altura solar, né, e já estão cada vez mais inclinados, menor ângulo solar. Então, as estações estão centradas nesses dias, nessas datas, mas nós não temos uma variação, mas nós não temos, então, consequência, né, verão ser mais quente por causa da situação de periélio, mas sim devido a esse aumento de quantidade de radiação que o hemisfério sul vai recebendo nessa estação, a partir do equinócio. Bom, então perguntas ali no chat. No equinócio, a radiação do Sol é a mais forte por estar mais de frente para o Sol. No equinócio, a radiação do Sol é mais forte. Nos equinócios, sim, naquele local onde está tendo ponto subsolar, nos equinócios, esse local onde está...
todas as latitudes possuem o mesmo número de horas de dia, mas os raios solares estão incidindo não de forma direta em todas as latitudes, apenas no Equador. Então, fazendo com que essa radiação mais difusa, quanto mais inclinados são esses raios solares, essa radiação difusa ela é menos intensa. Então, o aquecimento ela é desigual. A zona equatorial é aquela que está recebendo maior energia, maior aquecimento, e isso se dá, né, em boa parte do ano. Então, essa pergunta é um Pedro. A pergunta do Ariston. Nos polos, bem interessante, a Ariston contribuiu ao longo da semana, trazendo então as questões da sua leitura. Importante, Ariston, trazer para a aula também. Muito obrigada. Então, nos polos, 90 graus, a iluminação escuridão ocorre durante todo o intervalo dos equinócios? Para bem no 90 graus, eu acho que vou ter que usar uma figura entre um equinócio e outro. Acho que eu vou voltar, Ariston, para aquela última figura que estávamos. Aqui. Essa figura aqui, ela é melhor porque ela vai ilustrar essa situação dos dois equinócios, certo? Então, entre um equinócio e outro, eu estou olhando para o lado que é o chat, bem no polo, por exemplo, no polo sul, bem no polo, bem 90 graus aqui. A iluminação escuridão ocorre durante o intervalo entre os equinócios. Bom, então aqui entre o que vamos ter, deixa eu ver, no raciocínio, a gente veio lá da primavera, tá? Tivemos verão. Então a gente está indo para o equinócio. Então, do outono até a primavera, tá? O que ocorre bem exatamente no 90 graus? Então, olhem só aqui o círculo polar e 90 graus. Bem no equinócio está recebendo, é dia, 90 graus é dia. E essa hora de iluminação, essa hora em que é dia, se considera, então, que ela vai diminuindo gradativamente em direção ao solstício. Bem no solstício de inverno, há 24 horas de escuridão, o sol não nasce. Mas gradativamente, então, ela vai passando de 12 horas de iluminação, mas não é uma iluminação em que o sol ele não chega a ter uma altura solar, né? Então, o sol é considerado dia porque tem uma iluminação do sol nesse equinócio, mas o sol não nasce mais a partir desse dia, tá? E então ele vai gradativamente aumentar o número de horas em que não há qualquer iluminação, crepúsculo, nada. Vai aumentar o número de horas em que há escuridão até chegar 24 horas de escuridão no solstício de verão. De verão no hemisfério norte e inverno no nosso hemisfério sul. 24 horas em que os raios solares não incidem e nem sequer há crepúsculo 90 graus. E crepúsculo é aquele, né, pessoal que não vê o sol nascendo nem se pondo, a gente não vê o sol, mas há uma certa iluminação. Então, nesse dia, 24 horas de escuridão. Em direção do... tem algum áudio ligado? Pode ser que esteja travando o meu. Então, do solstício de inverno para o próximo equinócio, nosso solstício de inverno, vai aumentando o número de horas em que há uma situação de crepúsculo, em que há uma certa iluminação, mas o sol não chega a nascer. Então, mas há uma claridade, inclusive vai aumentando o número de horas em que há essa claridade, até que há, então, 12 horas dessa claridade, que a gente chama de dia. Equinócio. Tá? Já de um equinócio ao outro aqui, nessa direção, desde a nossa situação de setembro, primavera, bem no círculo polar, amanhece. Começa a amanhecer e começa a ter maior número de dias
o maior número de horas de iluminação solar em que o Sol nasce e se mantém acima do horizonte. E isso, então, vai aumentando até que é 24 horas dessa situação no polo e abaixo, ao sul do Círculo Polar, 24 horas de dia. O Sol nasce e não se põe. Nesse dia do solstício de verão apenas, no hemisfério sul. Em direção à situação do equinócio, o número de horas em que esse Sol nasce e ele se põe, o número de horas, então, de iluminação vai diminuindo, até que vai chegar a 12 horas em que ele não necessariamente ele só está tendo a iluminação dele, não significa que ele está nascendo bem no polo, tá? No polo, estou falando isso, 90 graus. Então, essa condição então, de crepúsculo ela vai aumentando, ela começa a partir do equinócio a outro. É isso? Aristo, certo. Esse processo de iluminação difusa se dá a partir dos círculos polares, mas no ponto exato do polo nem chega a ver essa diferença, então. Sim, essa radiação, então, desses 6 meses aqui, de um equinócio ao outro, que a gente vai entrar a partir do outono, né, outono, inverno aqui, até o início da primavera, esse não é escuridão total no polo. Há uma certa iluminação, mas não chega, o sol não chega a nascer, tá? Então há uma grande diferença do que esses outros 6 meses em que o sol nasce no polo. E ao contrário para o Polo Norte. Interessante, né? Uhum. É bem interessante. Vocês podem procurar, tem vídeos e fotos que mostram como é que é o movimento do Sol para quem está no polo, ou mesmo dentro do Círculo Polar Ártico. Uhum. Tá. Então, eu vou finalizar mais uns conceitos aqui e a gente vai terminando por hoje, tá? Vou compartilhar a tela de um pequeno vídeo. Se é que eu não perdi o vídeo aqui, deixa eu ver. Porque eu deixo... Ah, tá, esse aqui, ok. Ele vai sair. Mecanismos das estações. Esse vídeo no YouTube, chamado Mecanismos das Estações, né, esse link desse vídeo, ele está lá no PowerPoint. Ele é recomendado... Desculpe. Ele é recomendado por ilustrar os paralelos e a relação, então, de como é que os raios solares incidem em relação ao hemisfério norte e sul. Vamos, de novo, rever essa diferença de como é que esse ponto subsolar vai atingir as latitudes. Ele não atinge todas as latitudes. Esse ponto subsolar, que é onde os raios solares incidem de forma direta. Então, ao longo do movimento de translação, vejam que há rotação ao mesmo tempo, certo? E aqui também depois posso falar em relação ao círculo polar, que ele ilustra essa diferença. Então, exatamente aqui o solstício de verão no hemisfério sul, esse ponto, os raios estão incidindo chegam de forma paralela na Terra e atingem de forma direta exatamente no Trópico de Capricórnio. Vejam que tudo que está ao norte do círculo polar ártico não está recebendo iluminação no dia do solstício de verão no hemisfério sul, porque é solstício de verão no hemisfério norte. E o polo também é total escuridão. Somente nesse dia, 24 horas em que o Sol não nasce ao norte do Círculo Polar Ártico. E no 90 graus também. Então, o ponto subsolar, os raios solares, né, onde eles atingem de forma direta, eles estão migrando e atingem o Equador, nesse momento aqui do equinócio. E há uma distribuição igual de energia, de horas de iluminação solar, né, entre as latitudes, comparando qualquer latitude norte à latitude sul, igual números de horas de iluminação, 12 horas de iluminação, certo?
do equinócio até o solstício, né? O solstício, então, vai migrando esse ponto subsolar. Então, aqui está representando o solstício de verão novamente no hemisfério sul. Então, veja o movimento de rotação, aqui o trópico de Capricórnio, onde os raios solares estão incidindo de forma direta. Esse é o ponto subsolar. Ele declina, ele migra, né, para o hemisfério norte, chegando no solstício de inverno no hemisfério norte, esse ponto subsolar, então ele vai estar exatamente no trópico de Câncer. No equinócio de primavera, então, os raios solares chegam e incidem de forma direta bem no Equador, fazendo com que essa área, então, receba maior energia, maior aquecimento, por ter os raios solares com um maior ângulo, né, em relação a esse horizontal. É o máximo de altura solar, então, obtida nesse ponto. Ao meio-dia, eles têm o sol a pino, bem aqui no Equador. Qualquer latitude que esteja ao norte ou ao sul, recebe os raios de... Ó, coloquem um plano aqui, ó. Os raios estão inclinados. E olhem, né, colocando um plano aqui bem nessa latitude, que é o horizonte do observador, o plano do observador. Se eu tenho uma pessoa aqui, então os raios solares estão incidindo com um ângulo bem menor, né? Bem nessa latitude, no círculo polar, no equinócio, os raios solares estão a 23,5 graus, incidindo bem inclinado, então muito menor o poder de aquecimento. E bem no polo, os raios solares chegam a iluminar, né? Ele fica ali no horizonte, mas não chega a partir desse dia ele não chega mais a nascer no ano, e ele chega a ter uma iluminação de 12 horas, sim, mas a gente não vê aquele sol que vai nascer e vai ter uma altura solar. Tá? Os raios solares estão chegando de forma muito inclinada. Praticamente, aqui está tangenciando, né, na verdade. Então, essa situação, ela se altera ao longo do ano. Então, as horas de iluminação solar, elas vão se alterando ao longo do ano, em cada latitude, assim como os raios solares chegam. Isso, na verdade, é a consequência, né, do movimento de translação da forma da Terra, junto com a rotação e a existência do eixo inclinado da Terra. No solstício de inverno para nós e verão para o hemisfério norte, os raios solares estão incidindo de forma direta apenas no trópico de Câncer. Então, há uma declinação do ponto subsolar para o norte, vai para 23,5 graus norte até 23,5 graus sul no nosso solstício de verão. E nunca esse ponto subsolar estará em qualquer outra latitude ao norte do trópico de Câncer ou ao sul do trópico de Capricórnio. Então, aqui mostra as horas de iluminação solar no inverno, que será lá em junho, no dia do solstício. Nesse dia, a latitude exatamente aqui do Equador não chega a ter 12 horas de iluminação solar, tá? Então, chega a um pouquinho menos aqui, ó. 12 horas de iluminação solar vai ser exatamente só no trópico de Câncer. E quem estiver a 43, aqui mostra como os raios estão chegando, o ângulo, o valor é menor, quanto mais inclinado eles chegam, de forma mais difusa e menor aquecimento. Então, os raios solares nem chegam bem no polo, ou os raios solares chegam chega a ter uma iluminação, né, mas não chega a nascer nesse dia, tudo que estiver ao sul do círculo polar. Mas há uma certa iluminação, né, sem que tenha que ter, em algum momento do dia, né, 5 horas e 31 minutos, pode não ter uma luz artificial, ainda tem aquela iluminação que pode se considerar dia, mas ao sul do círculo polar o sol não vem nascer. 0 horas, né, qualquer iluminação, total escuridão, bem no polo. Bom, nós em Porto Alegre, que estamos aqui a 31 graus, nós vamos ter
Se aqui está 10 horas e 3 minutos, é mais ou menos 10 horas, número de horas que vamos ter exatamente no solstício de inverno, no hemisfério sul. 10 horas de iluminação solar, e os raios solares eles vão estar a 36 graus inclinados, menor altura solar do ano, né, no meio-dia. Então, 90 graus, o Sol, do equinócio ao outro, né, há um momento, então, que vai para o nosso solstício de verão, o Sol não se põe, há sempre iluminação, mas chega a ter na verdade, ele sempre está iluminando, né? Ele vai gradualmente, no solstício de verão, não se pôr bem a 90 graus. Então, aqui, na situação do equinócio, a gente apresentou agora há pouco. Então, esse vídeo, compartilhar não, quero sair. Então, agora vou interromper esse compartilhamento e vou passar para outra tela, onde está finalizando, então, aqui os nossos esquemas. Gostaria que vocês olhassem essas duas figuras. São os raios solares incidindo essa superfície da Terra. Na primeira figura, nós temos um ângulo de 73 graus, em que os raios, então, estão incidindo em relação a essa horizontal. Eles estão chegando de forma mais direta. Enquanto que na segunda figura, há um ângulo... Não, tá mostrando. Não, tá. Eu acho que quando interrompe o compartilhamento, eu tenho que compartilhar de novo. Desculpem. Eu coloco o modo tela e ele é aquele modo que é para seguir a tela que a gente for. Mas ele nem sempre vai, então tem que ir de novo lá e colocar. Ó, veja, vocês têm duas figuras. A primeira figura, 73 graus de inclinação dos raios solares em relação a essa horizontal. A segunda figura, 26 graus, menor é o ângulo. É aquele experimento que eu falei para vocês, que vocês podem fazer com a lanterna em relação à parede, né, que ela é a superfície horizontal, ou ao chão. Então, na primeira situação, nós temos uma situação que seria inverno ou verão, numa determinada latitude. Verão. Uhum. Enquanto que na segunda figura, poderia ser uma latitude parecida com a nossa, tá? Na segunda figura, poderia ser uma situação de inverno. Ou poderíamos estar comparando latitudes diferentes, né? Uma latitude menor, uma latitude maior no mesmo dia do ano, certo? Mas importante é vocês entenderem que qualquer latitude que estiver ao norte ou ao sul de 23 graus, né? Norte, 23 graus sul, nunca vai receber os raios de forma direta, sempre vai estar com menor inclinação ou maior inclinação, certo? Então, qual é a diferença em termos de aquecimento? Aqui a gente tem um menor ângulo solar e essa radiação está tendo que aquecer, né, uma maior área e está de forma mais difusa. Atravessa, por exemplo, a atmosfera, uma maior camada de atmosfera do que aqui, de forma mais direta. De forma mais direta, a radiação é mais intensa do que quando mais difusa, em que a radiação, então, que vai realmente atingir a superfície, ela é menos intensa. No Equador, a gente nunca vai ter tão inclinado assim. Sempre vai ser uma inclinação, pouco valor de inclinação, tá? E nós aqui em Porto Alegre, a gente nunca vai ter incidido de forma direta. Vai ser um valor parecido com esse, 83 graus no nosso verão, né, bem parecido, e 36 graus no nosso inverno. No equinócio, professora, em Porto Alegre a gente nunca tem o sol a pino. Isso. Nunca temos o sol a pino em Porto Alegre, ao longo do ano todo. A maior altura solar. Aquele experimento do grego que mediu
o tamanho da Terra não poderia ser feito por um porto-alegrense, então. Sim, aquele experimento, ele na verdade exige, de Aristóteles, que queria mostrar a circunferência da Terra, ele exige que a gente entenda quando é a situação de solstício, qual hemisfério que ele está, né? E o que diferencia do solstício ao outro. Então, exige que há um conceito, né, que vocês estão vendo só agora, que é esse ciclo anual e como é que esses raios solares incidem, realmente. Então, ele, com base na latitude, ele estava numa latitude entre 23 norte e 23 sul, necessariamente para ter os raios solares incidindo de forma direta. É isso mesmo. Uhum. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que interromper aqui para colocar o chat. No norte do... Deixa eu ver, deixa eu retomar algumas questões. Uhum. Do Aristo. Nesse momento, a iluminação do Aristo. Tá, ok. Então, agora do Ícaro. No Equador, ao meio-dia, uma pessoa não faz sombra, e nos trópicos, ao meio-dia, tem aquela sombra um pouco inclinada, certo? No equinócio. Deixa eu ver, no equinócio, no Equador. Eu estou clicando aqui, está voltando. Então, no Equador, no equinócio, essa situação aqui, os raios solares estão chegando dessa forma. Então, se a gente tem uma pessoa aqui, a sua sombra, ela, no meio-dia, bem no meio-dia, realmente ela está com o sol a pino, né? E qualquer pessoa que esteja em latitude maior ou menor que 0 graus, está tendo, sim, uma situação de sombra no meio-dia. É exatamente isso. Está certo. Em qualquer um dos equinócios. Não vai ter o sol a pino no Equador, no sol, no verão, desculpe, no meio-dia solar. A gente fala outra coisa. Figurou um verão. Então, no norte do país, quem é o Galáxia J5 Prime? Não sei quem é, mas vamos lá. Pode botar ali quem é. Então, no norte do país, a incidência é quase total. Norte do país. Sim, o norte do país, então, é a região intertropical, de forma geral, do planeta, né? É aquela que, ao longo do ano, ao longo de todo o ano, né, vai ter os menores valores de inclinação solar. Vai ter os maiores ângulos solares, desculpe, maior altura solar. Bom, o que causa, então, a sazonalidade ao longo do ano é esse conjunto de fatores. Então, as estações do ano são causadas por ter a translação, por ter a rotação e por ter a inclinação do eixo da Terra. Podemos adicionar aí a forma da Terra, e esse eixo inclinado, ele está sempre na mesma direção, ele não vai mudar ao longo do ano. Então, isso faz com que a gente tenha variações de horas de exposição solar nos hemisférios durante o ano e a variação do ângulo de incidência dos raios solares. Então, no geossistema, eles dizem 5 razões para as estações do ano. São essas 5 razões. Então, a duração do dia, se a gente for olhar aqui, então, o horário que o Sol nasce, o horário que o Sol se põe, realmente vai variando em Porto Alegre, em qualquer latitude. Então, nós temos uma situação de março, o equinócio. Tem uma música aí. E não sou eu. Então, no equinócio, nós temos uma situação semelhante como essa em março. Então, ele vai se pôr bem a oeste, mas a altura solar, então, nunca vai ser máxima altura solar como no Equador.
porque o ponto subsolar está sendo no Equador nesse dia aqui do equinócio. Nós estamos no meio-dia, os raios solares chegam, então a uma altura solar menor, vai ser aqui em junho, aqui em agosto, vai estar a situação de, bem no solstício, vai ser a menor de todas, altura solar no ano em Porto Alegre. E já em dezembro, o Sol vai nascer antes e vai se pôr depois do que as demais datas do ano, que os demais dias do ano, assim como a gente vai ter, então, maior horas de luz solar, e a altura solar vai ser a máxima, mas ela não é a altura solar máxima quanto vai ser em qualquer latitude, como no trópico, né, de Capricórnio, nesse dia do solstício de verão no hemisfério sul. Então, o ângulo solar, ele não vai ser 90 graus, mesmo o solstício de verão no hemisfério sul, em Porto Alegre. Essa fotografia, eu acho que vou retomar semana que vem, essa imagem, onde a gente vai explorar como é que a gente vai ver o movimento aparente do Sol ao longo do dia e do ano em Porto Alegre, certo? Então, eu vou explorar mais na semana que vem. Então, fechando aqui a aula de hoje, no livro dos geossistemas, então, vocês têm essas zonas equatoriais, essa figura das zonas equatoriais, subtropicais e polares, né? Subártico e Antártico. E essa maior diferença, então, que a gente tem, então, de aquecimento atmosférico, oceânico, a biosfera, a hidrosfera, todos os componentes da Terra, então, estão interagindo com esse recebimento de maior energia solar durante uma parte do ano. E diferente, então, de outras áreas de latitudes maiores, em que varia ao longo do ano, há uma alta sazonalidade, vai ter um pico de radiação solar recebida, tanto pela sua intensidade, devido à forma como os raios solares chegam, incidem, quanto pelo número de horas de dia. Então, no Polo Norte ou no Polo Sul, a gente tem essa diferença, grande desigualdade ao longo do ano do total de radiação recebida. Certo? Diferente do Equador, que só varia um pouco aqui, ó, quando há os solstícios, né, em que há uma menor quantidade de duração do dia, mas é muito pouco, né, que varia, então, o total de radiação recebida. E aqui a inclinação, então, dos raios solares, há uma certa inclinação no Equador, no solstício e outro, exatamente no dia do solstício. Os raios solares não estão incidindo de forma direta. Certo? Então, isso aqui vou explorar mais na próxima aula, onde a gente vai continuar. Espero que vocês tragam também mais dúvidas. E agora também podem colocar ali no chat as dúvidas de vocês, pessoal. Prof, eu tenho 3 dúvidas. Posso falar para o microfone? Claro, fique à vontade. Tá. Tipo, o plano da... Tá, começando pelo Sol. Se o Sol é uma esfera também, como é que os raios que chegam até a gente são perpendiculares? Os raios solares vêm em relação ao plano da eclíptica de forma paralela, né? O plano da eclíptica paralelo, os raios solares estão chegando de forma paralela ao plano da eclíptica. Mas o plano do Equador, ele é inclinado em relação ao plano da eclíptica. E a forma da Terra faz com que a gente sempre tenha que ter um ponto só em que os raios solares estão chegando de forma direta. Ou é inclinado ou é de forma direta. Algo assim? Seria isso? Ou é oblíquo ou é de forma direta. Sim. 90 graus, né? Quanto menor o valor de 90 graus, ele é oblíquo. Certo? É isso? Eu vou tentar. Estou confusa também. Eu também.
É bastante coisa, né? Isso que a gente vai trabalhando um pouco a cada aula, assim. Tá. Tá bom. É a diferença entre ser oblíquo e não, que eu quero dizer. Certo? Uhum, tá bom. Isso ficou bom assim? Eu vou ver, professora. A outra coisa, por exemplo, se a Terra fica sempre com a inclinação de 23 graus e meio, então, em relação a que ela fica, tipo, virada, entre aspas, na translação, sabe? Ela não fica virada. Tipo, No ano esse valor não muda. Então, por isso, assim, eu chamei a atenção das figuras, não é toda figura que a gente pode usar, né? Olhem só. Tem algumas figuras que viram o eixo, a direção para onde o eixo está apontado. E, então, esse eixo, durante esse movimento, ele permanece na mesma direção, durante esse ano. A figura correta é aquela que ilustra, né, a inclinação para o mesmo lado. Mesma direção. tá Seria bom. isso? Uhum, obrigada. Porque às vezes a gente quer ilustrar, por exemplo, só a situação de aqui, né? Por exemplo, eu estou querendo ilustrar o solstício, e aí eu uso uma ilustração como essa. E aí eu posso criar uma ilustração parecida para ilustrar no hemisfério norte. Mas a gente tem que sempre ter cuidado. Melhor é mesmo situar aquela situação de solstício e equinócio no movimento do ano. É importante mesmo essa questão, porque pode confundir, né? Tem uma dúvida, Bárbara, porque caiu na minha internet. Caiu a internet. Sobre os ângulos, 23,5 graus é referente ao Equador. E isso vai ser em relação ao eixo. Sim, quando a gente vai falar a inclinação dos raios solares, a inclinação do eixo da Terra em relação ao plano da eclíptica, de 23,5 graus, na verdade, é o plano, é o Equador que está inclinado a esse valor, 23,5 graus, em relação ao plano da eclíptica. Já o eixo imaginário da Terra, ele está inclinado a 66 graus em relação a esse plano da eclíptica. Né? Mas se a gente for criar um zênite, sim, então ele está inclinado 23 graus, 5 graus em relação a esse zênite, né, que é o zênite a partir do plano da eclíptica. A gente poderia dizer assim, 23 graus, como é que vocês colocariam aqui? O eixo da Terra, imaginário da Terra, está inclinado 23,5 graus em relação a esse zênite que a gente criou em relação a esse plano da eclíptica. Estou certa falando assim? Alguém pode me ajudar? Vamos lá, aula interativa. Eu imaginei uma bola e uma lanterna iluminando a bola. Se a gente inclinar um pouquinho a bola, em 10 graus, a gente vai conseguir ver a lanterna sendo o sol, que a parte na primavera e no verão, no início da primavera e início do verão, ele ilumina bem o meio da bola, mesmo se eu inclinar 23 graus. E se eu mudar a lanterna para o outro lado, vai iluminar o Polo Sul. Se eu mudar a lanterna para o outro lado, vai iluminar o Polo Norte mais, né? Uhum. Fiz esse exercício, fiz com uma laranja, até nem foi com uma bola, para eu entender. Exato. Fiquei girando a lanterna, ao invés de girar a laranja em torno do Sol, eu inclinei a laranja e girei a lanterna em torno do Sol, como se fosse a Terra girando em torno do Sol. Isso. E você também pode pegar um cordão e colocar ao longo, por exemplo, do Equador, depois testar, colocar no Trópico de Capricórnio, no Trópico de Câncer.
e vocês vão ver que esse cordão, o comprimento que ele estará iluminado, em determinada posição do dia, ele é maior naquele hemisfério que está no verão. Uhum. Tá. Outra dúvida ali do chat. Eu olho aqui do lado do chat. Vou mover aqui. O ponto subsolar é onde os raios solares incidem de 90 graus em relação à horizontal, né, do observador. Uhum. E o Trópico de Capricórnio, Câncer e Equador são latitudes onde o ponto subsolar ele declina. Ele vai de um trópico a outro, ele migra, né, ao longo do ano. Então, a incidência não seria por causa do movimento de translação e rotação da Terra? A variação da incidência de como os raios solares chegam, será? Que é isso? Essa mudança da incidência de como os raios chegam, será? Os raios solares serem difusos. Ah, sim, os raios solares serem difusos. Sim, é tudo junto, né? Então, a existência da rotação, mas podemos colocar aí a translação, a forma da Terra, né? E a inclinação desse eixo da Terra, como os principais fatores, né? Que se a Terra não tivesse essa inclinação, mesmo com a rotação, ia ser sempre a mesma estação, a mesma incidência, no mesmo lugar. Se eu morasse em Porto Alegre, teria sempre a mesma incidência solar. Se eu morasse em Manaus, teria sempre a mesma, seria diferente, mas não mudaria durante o ano, é isso, né? Se não tivesse inclinação dos 23 graus e meio. Eu ia perguntar isso também. Seria tipo, todo o planeta teria 12 horas de luz e 12 horas de escuridão o tempo todo, mas como a Terra tem uma curvatura, perto dos polos ia ser mais frio, porque os raios iam incidir com um ângulo menor, e no Equador ia ser sempre mais quente por conta da incidência do ângulo ser máxima. Acho que é isso. Exato. E ia continuar variando, então, quanto maior a latitude, maior a diferença, mas entre um hemisfério e outro, ao longo do ano, não teria tanta diferença. O verão, inverno, né, seriam a menos, digamos assim. Vamos tratar isso. Esse valor, na verdade, ele varia, porque tanto essa forma dessa elipse, a forma desse movimento de translação que a Terra faz, quanto esse valor de inclinação do eixo da Terra e o sentido para onde está inclinado varia ao longo de milhares de anos. Isso tudo é decorrência das forças gravitacionais de outros astros, né? Então, todo esse acoplamento que se dá entre essas forças. Então, sim, a gente vai ver isso. Não é conteúdo de atividade de prova nem nada, mas eu vou trazer para vocês, se chama Ciclos de Milankovitch, que explicam, inclusive, as eras glaciais. Vou trazer para vocês lá pela última aula de março, acredito. Tudo bem. Professora, eu fiquei com uma dúvida. Oi? Sim, pode dizer, Bárbara. É que assim, ó, teve um slide que a senhora mostrou que o ângulo reto, a área era menor, e o ângulo mais inclinado, a área era maior. Aí eu fiquei com um pouco de dúvida em relação àquela imagem, porque minha internet ela tá bem ruim, então eu acabo perdendo um pouco da aula. Eu acho que é essa aqui. Não era essa. Era uma coloridinha, essa aí mesmo. Tá. Então, aqui em Porto Alegre, esse valor seria 83 graus no verão e 36 graus no inverno. Tá? Então, um menor valor menor ângulo solar e menor altura solar no meio-dia. Seria assim em Porto Alegre. Então, nesse dia, os raios solares eles estão inclinados e, por isso, né, eles vão atingir vão iluminar uma área maior.
mas ao mesmo tempo eles vão percorrer maior espessura, maior percurso aqui na atmosfera e de forma difusa, então vão chegar à superfície da Terra, tendo menor poder de iluminação. Isso é bem importante. Muito bem. Tá, entendi, professora. É em relação ao Porto Alegre. Obrigada. Uhum. Qualquer latitude que estiver, então, na situação de menor ângulo solar. A mesma energia atingindo uma área maior, então vai ter menos energia por área, é isso? Isso, menor poder de aquecimento. Então, uma desigualdade em relação àquelas áreas do planeta, aquelas latitudes, que estão recebendo os raios menos inclinados que isso. Ou até a pino, né, que é 90 graus, que é onde está o ponto subsolar. Obrigada. Uhum. Todos os movimentos ali no chat, mais a cobertura da Terra, resultam na incidência difusa. Sim, isso mesmo. Muito bem. Eu acredito assim que vale a pena vocês relerem, né, o capítulo 2 dos Geossistemas, que é aquele momento que a gente vai assimilando, né, pensando mais. E antes disso, ver as questões que estão propostas para vocês ali no Moodle, porque vocês vão fazendo uma leitura mais orientada, né, e já vão fazendo, então, as respostas. E tragam as perguntas na aula que vem. Por favor, todas são bem-vindas. A aula que vem, do dia 26, ela inicia às 19 horas, nesse mesmo link do Moodle, tá? Ela vai começar com uma atividade como se fosse um quiz, assim, de pergunta e resposta. Vocês vão participar bastante. Então, é importante que vocês comecem às 19 horas, que vai ter, né, é como se fosse fazer um esquenta, assim, para ver se surgem dúvidas, tá? E a gente vai atrás resolver essas questões ao longo da aula. Sugiro também vocês darem uma olhada no site do Planetário, a programação que tem, Planetário URGS, e podem rever os vídeos ali também que eu coloquei nos slides. E se atentem, então, aos cronogramas das atividades, né? A entrega, e qualquer dúvida sempre envie, tá, pessoal? Então, próxima aula, vamos rever esses conceitos, vamos ver como é que ficou, se deu para entender, vamos consolidar eles ao longo das próximas 2 aulas ainda, certo? Não se apavorem. Vai ser bem tranquilo, certo? Certo. Posso ligar a câmera para te explicar? Pode sim. Renata, tranquilo? Entrei. Tá. Isso, deu. Eu peguei essa bola, tá? Aí, tipo, ela vai estar inclinada. Só que daí, como tem, tipo, aqui seria verão, né? Só que se ela vira assim, para ser inverno, não vai mudar o ângulo de inclinação? É isso que eu bugo, sabe? Ah, legal, é legal. Olha, eu sugiro, ela não vai mudar. Ela só vai mudar a posição. A Terra só vai mudar a posição dela em relação ao Sol. E eu Experimenta sugiro... colocar os dedos do outro lado da bola, tu vai ver que sem mudar o ângulo, vai ser verão no outro lado, que são os 6 meses depois. Um experimento que eu fazia em sala de aula, até teve um vídeo, né, ficou na internet. O experimento que eu fazia em sala de aula com os alunos era assim: um dos alunos pegava o globo, que pode ser essa sua bola, e tentava manter o ângulo de inclinado, né, o eixo inclinado. E esse aluno, então, fazia o percurso de translação em torno de um aluno, que representava o Sol. Tá? Então, tenta se mover sem mudar a direção dessa inclinação desse eixo. E aí, esse aluno que está no meio, que é o Sol, está com uma lanterna incidindo em relação a esse globo, a essa esfera que você tem aí. E aí você vai ver que realmente vai atingindo. São coisas que a gente tem que ver. Alguns vídeos ajudam, esses vídeos que eu coloquei para vocês,
Ali vocês podem rever. Eu acredito que eles ajudam um pouco, mas a lanterna ela ajuda a entender como é que esses raios solares estão chegando. Essa condição, tá? Então façam isso, quem ficou com maiores dúvidas, principalmente. Certo. Isso, Álvaro. Obrigada. Obrigada a todos. Certo? Então venham com as dúvidas, vamos trabalhar com elas. Eu que agradeço, prof. Até mais, obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.